Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo aqui. E hoje eu vou mostrar um pouquinho passar para vocês um pouquinho das minhas experiências que eu tive nesse alguns anos que eu tô na área. Algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu tive que perder para me entender o propósito de Deus na minha vida, o porquê que eu tinha que entender aquilo que muitas das vezes eu não queria aceitar, mas eu entendi que tudo tem um porquê e um propósito. Sempre costumo dizer que às vezes a gente não quer aceitar algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente tem que entender que tudo que acontece é porque é permissão e tem um ser superior a nós, que ele governa e coordena sobre todos e sobre tudo, e a gente deve passar por aquilo, pelo processo, para a gente chegar no nosso propósito, para a gente chegar mais forte, para a gente chegar mais preparado para as coisas que vão. Então é isso. Em 2009, mais ou menos, eu estava na faculdade ainda, eu era bolsista, né? E eu trabalhava numa empresa, na Companhia Suzano, numa terceirizada, e eu guardava algum dinheirinho, algumas coisas, e eu comprei uma academia. Nessa época, eu me recordo que tinha 2 academias aqui na nossa região, ali perto onde eu trabalhava, né? Que era a minha academia, que era a Monster Fitness, e tinha a Academia Esparta, que era uma academia muito conhecida, inclusive o dono, até hoje a gente se fala, tem uma amizade, inclusive ele mora na minha rua, que é o Maurão aí, que é o dono da Esparta. E o que aconteceu? Depois de 2 anos mais ou menos eu ali tocando aquele projeto, sem experiência nenhuma, sem aprendizado nenhum, sem pessoas para poder me instruir, né, como que eu deveria agir em alguns momentos, né, que você tem empreendimento muito novo. Eu tinha mais ou menos ali meus 20 anos, mais ou menos 21 anos, então era uma coisa muito nova para mim. E o que aconteceu? Eu fiquei durante 2 anos ali, e aí na época eu ainda fazia faculdade, não era formado, não era bacharel, e acabou que por algumas coisas que eu não consegui estar sempre presente, a administração, eu acabei fechando ela e acabei vendendo todos os meus equipamentos que eu tinha conquistado. Já era uma academia bem organizadinha, enfim. E o que eu quero deixar aqui para vocês através dessa mensagem, que eu precisei passar esse processo na minha vida, que foi para mim um processo muito difícil na época, para mim aprender que antes da gente ter alguma coisa, a gente tem que primeiramente ter a graça divina e também se preparar e capacitar para aquilo que a gente vai ter. Muitas das vezes a gente quer dar o passo maior que nossa perna, e muitas das vezes sem a bênção do nosso Criador. Isso nos faz a gente chegar no abismo. Por mais que a gente foi escolhido para aquilo, a gente tem que entender que tem momento e a hora certa para a gente agir e fazer tudo debaixo de uma permissão divina. Eu aprendi muito ali. Eu conheci quem eram meus amigos de verdade. Eu consegui entender quem eram as pessoas que torciam por mim. Eu consegui ver as pessoas que ficaram entristecidas com a minha saída daquele lugar. Então eu consegui entender muita coisa. E isso se chama visão e capacitação. Eu fiquei um longo tempo fora da área por problemas que aconteceram comigo nesse trajeto, né? E nesse meio tempo eu refleti muito sobre a minha vida, sobre meus erros, sobre como seria se eu tivesse outra novamente. É muito louco, porque às vezes os traumas, eles ficam dentro da gente. Algumas coisas que a gente passou no passado, eles formam cicatrizes no nosso corpo, na nossa mente, que a gente vai levar para a vida. Isso a gente se chama de bloqueios emocionais. Então, o que eu comecei a fazer para que isso não tomasse um rumo diferente e ele mudasse o trajeto da minha vida e aquilo que eu tinha em mente e o que eu sonho? Eu coloquei Deus acima de todas as coisas que eu ia fazer. Não sou mais santo, não sou mais sábio, busco todo dia melhoras e melhorar, aprender, ouvir mais e falar menos. Mas uma coisa nessa vida eu aprendi e vou levar para minha vida: tudo que a gente for fazer, primeiramente a gente tem que se calar e a gente tem que entender que tem um tempo para aquilo se realizar, que não é da noite pro dia que você vai
conquistar aquilo que você tanto sonha ou tanto sonhou, tem um processo para isso acontecer. Então, o que eu quero que esse vídeo que eu possa deixar de mensagem para você. Uma empresa, o que eu aprendi, ela é formada de alguns pilares. Acredito eu que o primeiro pilar de uma empresa não é o financeiro, não é você ter dinheiro, não é você ter o ponto magnífico. Eu acredito que o primeiro ponto que você tem que ter na sua vida é ser capacitado para tal, para aquilo. Se você é capacitado e entende sobre aquilo que você faz, é muito mais fácil de dar certo. Não que não possa ter alguns momentos que você vai errar. O segundo ponto, acredito eu, é você ter sim o financeiro. O terceiro ponto é você ter o lugar adequado e pessoas que vão estar com você nesse mesmo propósito. Muitas das vezes, alguns lugares que eu trabalhei, algumas pessoas podem até interpretar algumas coisas que eu penso como errada, mas talvez a vivência que eu tive, o que eu errei, o que eu passei, eu consigo prever algumas coisas para aquele ambiente que eu tô. Acredito que um comércio, uma empresa, para ser gerida, ela tem que estar em cima de uma bênção. E além disso, ela tem que ter pessoas que têm o mesmo pensamento. Às vezes, o seu propósito não é o meu propósito. Às vezes, o que você quer conquistar não é o que eu quero conquistar. Mas em um ambiente de trabalho, todos têm que estar conectados para o mesmo sentido, para o mesmo ponto de início, o mesmo ponto meio e o mesmo ponto do fim. Porque fica mais fácil de você gerir algo. Então, acredito eu que esses erros que eu cometi, eu acredito muito que eu não vou cometer se Deus me honrar com uma próxima. Por quê? Porque eu aprendi e enxerguei muitas coisas que estavam acontecendo no meio do meu ciclo ali. Então, hoje eu vejo que muitas academias, o mercado cresceu muito, mudou muito daquela época de 2009 para cá. Mas se você não tiver o pensamento de sempre estar em constante evolução, aprendendo, andando com pessoas que têm vivências nesse aspecto, você sempre vai ficar para trás. E o que eu busquei? Eu sempre busquei enxergar os meus erros e corrigir para futuros. Se eu tiver a minha, que eu vou ter em nome do Senhor Jesus, eu colocar tudo isso em prática e não errar novamente. Quando eu digo não errar, é não falir, é não fechar, é aprender com aquele erro, corrigir ele e modificar aquele trajeto. Então, assim, o que eu posso hoje passar? Eu era um jovem, eu tinha meus 21, 20 anos. Eu conquistei algo que é sonho para muitas pessoas, inclusive era para mim também. Mas eu não tinha capacitação para mim estar gerando uma empresa, porque eu não estava preparado para aquele momento. Só que mesmo com aquela perca, eu entendi que aquilo ali para mim não foi uma derrota, mas foi um aprendizado. No momento eu não entendi nada, eu não consegui enxergar, mas hoje eu consigo entender e enxergar de outra forma, que aquilo tinha que ser, que aquilo tinha que acontecer para mim hoje entender e para futuro próximos eu crescer. Então, muitas coisas eu sempre digo e falo assim, não é só sobre ter cabelos brancos que vai dizer que você é cheio de experiências. A minha trajetória começou muito cedo em algumas coisas. Eu sempre busquei ter um financeiro ou um futuro melhor desde jovem. Então, com os meus 15, 16 anos eu já estava fazendo no Senai. Com meus 19 anos já estava na faculdade. Então, eu sempre tentei buscar algumas coisas mais rápidas para mim poder ter uma estabilidade mais rápida. Errei bastante, aprendi com os erros. Acredito que hoje eu tenho uma outra mentalidade. Hoje eu sou uma outra pessoa em questão de ouvir, de falar, de conseguir expressar aquilo que eu tenho dentro da minha mente. Uma coisa que eu sempre busco é ser sábio para tudo que eu vou fazer, ser verdadeiro. Eu acredito que quando você consegue passar a verdade para alguém ou falar aquilo que você tem uma visão diferenciada, acredito que isso pode trazer um pouco de, vamos dizer assim, no começo, combate ali, mas a pessoa vai entender lá na frente que aquilo não foi uma mensagem que queria denegrir ninguém,
mas sim agregar valores. Então tudo isso foi necessário eu passar. Tenho muitas coisas para falar ainda sobre algumas coisas que eu passei nessa trajetória. Tenho vontade de um dia estar escrevendo meu e-book, na verdade já comecei. É um projeto que eu tenho em mente. E assim, todo dia eu venho buscando, aprendendo, lendo mais, me instruindo no meio do empreendedorismo, para que eu consiga aprender mais, a me conectar mais com algumas coisas que eu ainda vejo que falta ainda. Se hoje eu pudesse deixar para algumas pessoas que vão ver meu vídeo uma mensagem, eu deixaria essa mensagem: o tropeço, o tombo, não quer dizer que é para você parar, não quer dizer que a perca que você teve é o fim da sua história, mas quer dizer que você deve levar aquilo, o fato que ocorreu, como um aprendizado e uma lição, para que lá na frente você vai olhar e falar assim: aquilo teve que acontecer, eu tive que passar por isso para hoje eu ter o meu sucesso que eu tô hoje, que eu tenho hoje. Na nossa vida tem pessoas que vão desconfiar da gente, tem pessoas que vão menosprezar da gente, mas uma coisa é certa: ninguém inveja um fudido, ninguém inveja uma pessoa que não tem luz. Se tudo está acontecendo na sua vida, é porque essas pessoas sabem que lá na frente você vai ser um grande vencedor. Então não se preocupe com o que os outros pensam ou falam de você. Permaneça firme, siga seu caminho. Plante sempre o bem, sem olhar a quem. Mas quem tiver que falar, que fale, porque o chicote do nosso corpo é a língua. Então, fique em paz, faz o que tem que ser feito e já era. E é isso. Um grande abraço para todos vocês. Que vocês consigam realizar tudo aquilo que vocês têm no coração e que Deus venha abençoar grandemente todos os dias a jornada de vocês. Um grande abraço, um beijão para todos.